muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Bora Varejar, o webcast semanal aqui da Mercado e Consumo, a plataforma que informa você sobre varejo e consumo no Brasil e no mundo. Estamos na internet, no portal mercadoeconsumo.com.br, nas redes sociais, aqui no YouTube, no agregador de podcast que você prefere, se você está nos ouvindo neste momento. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Ayana Freitas e ao meu lado tenho aqui nosso editor, jornalista aqui também da Mercado e Consumo, Gustavo Groman. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Ayana. Prazer estar aqui mais uma vez no Bora Varejar e com uma convidada muito bacana. Quem é? Nossa convidada de hoje é a Sandra Hayashida, sócia da Tema & Co, que vai falar pra gente de um assunto muito bacana, que é o mercado de luxo. Sandra, super bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar com a gente aqui no Bora. Obrigada, Ana. Obrigada, Gustavo. Olha, eu estou super feliz de estar aqui. Como eu disse, o mercado de consumo, eu vi ele nascendo. Então, é super bacana estar aqui de volta para fazer esse programa com vocês, viu? Muito legal. Super obrigada mesmo por ter vindo. A gente vai falar desse mercado, que é um mercado que não para de crescer, né, no mundo todo. Isso mesmo diante das turbulências econômicas todas que a gente pode elencar aí, porque é uma lista grande. No mundo todo, segundo uma análise da Bain & Company, esse mercado passou de 7,6 trilhões em vendas no ano passado. Enfim, a tendência é que ele continue crescendo, né? Qual será o segredo para esse crescimento sustentável de um mercado que não é acessado por todo mundo, né? Sobre isso que a gente vai falar aqui com a Sandra. Sandra, primeiro eu queria que você contasse um histórico teu, de como você se envolveu no estudo desse mercado enfim, por que o seu interesse por ele? Olha, Ayana, eu acho que eu tive o privilégio, né, de crescer um pouco convivendo com esse mercado de luxo, né? Então, eu acho que isso acabou me levando para posições que envolviam marcas de luxo. E quando a gente fala de luxo, a gente fala de viagens, né? A gente fala de experiências. Então, acho que foi uma coisa um pouco natural. E aí, eu trabalhei para marcas como Hermès, como o Shopping Cidade Jardim, que hoje no Brasil são, né, acho que as marcas de super luxo. E também hoje, na agência, que é a Tema, a gente atende muito também o mercado de luxo. Então, a gente faz projetos especiais para hotéis e marcas. E isso vai acontecendo naturalmente, eu acho. Muito bom. Vamos falar justamente um pouquinho desse momento do mercado, né? Eu estava falando aí desse cenário ainda em recuperação. Para quem não sabe, a gente faz um aquecimento aqui antes de começar, né? Então a gente já estava falando sobre isso, né, Ayana? Mas enfim, a gente tá num momento ainda que é de desafio econômico, né, para todo mundo. A gente não está falando só do Brasil. Aqui no Brasil a gente está bem acostumado com essa questão de desafio econômico, aliás, inflação, desemprego e tudo mais. Mas isso acontece no resto do mundo também. E ainda assim, esse mercado está crescendo, né? Inclusive aqui. Por que você acha que isso acontece? Olha, eu poderia dizer que o mercado de luxo ele tem 3 categorias, né? Ele tem o básico luxo, ele tem o intermediário e ele tem o ultra super luxo. O ultra super luxo ele é praticamente uma muito pequena parcela da população, e para esse mercado não tem crise. Para o ultra luxo não existe a crise. Agora, eu acho que o intermediário e o básico eles podem sofrer um pouquinho, mas o que acontece? O luxo, ele é, como eu falo, ele é hedonista, né? Então as pessoas elas querem sentir o prazer, né? Elas se dão ao prazer de comprar, é um luxo para elas, né? Ela é um mercado que ele é indulgente, né? Então assim, eu sou muito levada pelas emoções, pelos sentimentos e acabo comprando, e principalmente no Brasil que você pode parcelar em 10, 12 vezes, né? Uma coisa inclusive o luxo, né? Não existe, né? E o brasileiro está acostumado a colocar, se eu posso pagar... Se cabe no mês, vai. No mês, vai. E então assim, e ele também é aspiracional. Então eu tenho a ambição de ter aquela bolsa, fazer aquela viagem, ou ficar naquele hotel. Então acho que assim, ele pode estar sofrendo um pouco, né, porque as pessoas estão perdendo emprego, etc, inflação, mas tem todas essas características que levam ele a sempre estar crescendo. O que seria um ultra luxo, assim? Um ultra luxo, olha,
Eu nem posso imaginar. Não, eu também não. Mas em termos de hábito de compra mesmo, assim, de que mercado a gente está falando? A gente está falando de pessoas que não importa se ela está comprando na loja aqui no Brasil, se ela está comprando na loja na Ásia ou se ela está comprando numa loja nos Estados Unidos. Essa diferença de preço para ela não importa. Ela simplesmente ela vai porque ela quer ter aquela bolsa e vai comprar. Ou vai comprar um jogo de louças, por exemplo, que, né, é uma fortuna no Brasil. Então, assim, ela não tem esse problema, né, de, não, eu vou comprar nos Estados Unidos porque é mais barato, ou eu vou... Tanto faz. A vida dela não muda. Ela está comprando arte, ela está comprando louça, ela está comprando a pulseira, ela está comprando o scarf. Tanto faz, a roupa, o cachemir. Não muda a vida dela. Então, assim, isso é uma parcela muito pequena, né, da população. Mas ela existe. Então, aquele que é o intermediário ou a outra categoria que você citou, o básico pode até ser esse que vai comprar lá fora, vai comprar esse mesmo produto, mas vai comprar lá fora porque é mais barato. Exatamente. Esse existe bastante. Né? Eu diria até que mais o intermediário. Sim. Uma dúvida ainda sobre esse ultra luxo, né? Esse pessoal, tudo bem, eles não se importam com, não precisam se importar com preço e tal. Eles compram coisas normais? Tipo, que a gente aqui compra? Compra. Coisas não luxuosas, né? Compra, assim, vai comprar, vamos dizer, uma mantinha para um bebê. Só que é uma manta super ultra cara, é uma manta, sei lá, de cachemir, né? É diferente. Eles não compram nada sintético, né? Então, assim... Então, mas tem essa... Porque, assim, tudo bem. A gente aqui faz parte de um outro mercado, né? Quer dizer, eu me coloco aqui, vocês dois eu não sei. Tá? Mas eu faço parte de um outro mercado. Mas, assim, tem coisas que eu entendo como produtos de qualidade que eu consumo. Você investe mais, de repente. Isso, por exemplo, tem uma marca de mochila alemã que, cara, é a melhor marca de mochila do mundo. E quando eu compro mochila para fazer trilha, essas coisas, eu compro dessa marca. A marca mais cara e tal. Mas que dura muito e tal. Esse mercado de luxo chega nisso? Ou também eu que estou viajando... Para mim é a melhor mochila do mundo, mas assim... Se for do ultra luxo, ele vai arranjar um jeito de ter uma mochila muito melhor ou outros produtos. Não sei se eu me fiz entender aqui. Olha, Gustavo, então, acho que as duas opções que você disse são corretas, entendeu? Essa pessoa ela pode até comprar também a mesma mochila que você, entendeu? Mas provavelmente ela vai ser sob medida. Ela vai ser customizada. Ela vai ser a edição... Entendi. Limitada, que só tem 3 no mundo. Exatamente. Tá. Então, isso existe. E existe também a mochila que a gente aqui, nós normais, não conhece. Né, não vai, nem conhece. Nem tem acesso, porque só é oferecida para essa turma. Sim, sim. Falando um pouquinho do mundo, né? Queria entrar na questão do mercado chinês. O mercado chinês... como um todo, para o varejo como um todo, né, tem uma grande importância, teve um grande protagonismo até em termos de crescimento e inovação nos últimos anos. Mas lá agora, até por questões sanitárias relacionadas à pandemia e tudo mais, a recuperação da economia tem sido mais lenta, né? Como isso tem impactado o mercado de luxo, que lá também teve um crescimento super expressivo nos últimos anos? Olha, Ana, assim, os asiáticos, né, no geral, eles gostam muito de consumir luxo. Então, assim, e até hoje em dia eu já não sei, mas acredito que ainda a diferença de preços é muito grande. Os produtos na Ásia custam mais caros do que nos Estados Unidos, né, ou na Europa. Então, muitos deles até viajavam para poder comprar fora. Né? Era muito melhor do que comprar na própria China, por causa de impostos, etc. Mas se você for ver, o mercado chinês ele é gigantesco, assim. Ele representava antes da pandemia 30% do mercado de luxo. Né? Pós-pandemia ele passou para 20%. Assim. E agora a gente começa a ver já uma recuperação muito grande. Então provavelmente já vai chegar no patamar. E aí você me pergunta, mas só colocando em termos populacionais, essa classe média chinesa
que é mais ou menos de 350 milhões, já é maior do que toda a população dos Estados Unidos. Então, você começa a entender as dimensões, né, de como o luxo se comporta na China. Sim, é um Então, mercado absurdamente grande, né? absurdamente E grande. representativo, então, no globo, para o planeta, muito, muito grande, né? Muito grande. Proporcionalmente. E aí, olha que engraçado, né? Eu tava lá eu fui para Hong Kong, né? Ainda não tinha sido absorvido, né, pela China novamente. E o pessoal vinha, né, da própria China continental para comprar em Hong Kong. E pela primeira vez na minha vida, eu vi fila na Hermès. Fila. Sim, fila. Eu Eles falei, não estavam "Nossa, dando nada. deve ter uma liquidação aqui, né? Porque a gente está acostumado a ver em Paris, né? Por exemplo, tem fila para Louis Vuitton em Paris. Isso a gente sempre vê. Já é natural. Gucci, por aí vai. Mas tem uma questão turística também. Tem uma né? questão turística, mas o preço é melhor, por isso Sim, eles querem sim. comprar lá, né? Mas assim, eu juro que eu fiquei chocada em Hong Kong quando eu vi a fila para Hermès. Sim, porque a gente não está falando de itens mais ou menos caros. Exato. Itens caros. Exato, super caros, né? É curioso esse mercado chinês, né? Porque ele é um outro, realmente, além da população ser enorme, né, de ser um país continental, é um outro patamar de consumo, de mentalidade, de adesão. Status, né? status, Tem muita coisa do exato. status. Então, é Exato. um mercado que com certeza já vai voltar logo para os patamares que estava antes da pandemia. E com certeza vai crescer ainda mais. Sim. E aí, falando de status, vamos falar desse conceito aí que está bombando. E aí eu queria que você explicasse um pouco pra gente. Tem se falado muito desse quiet luxury, né? Nem sei falar direito. Já complicou para mim aqui na pronúncia. Virou notícia em todo lugar depois de um momento lá que a atriz Gwyneth Paltrow foi num julgamento. Ela participou lá de um julgamento recentemente e ela, enfim, pela forma que ela foi se vestir ali, aquilo virou assunto, né? Essa expressão veio à tona e associada à imagem dela. E também por causa de uma série super famosa da HBO, que é a Succession, né? O que significa exatamente isso? Que conceito é esse que tá tão falado hoje? Então, o quiet luxury, na verdade, se a gente for ver, ele não é novo. Porque, como diz a minha mãe, quem tem não precisa mostrar. E esse basicamente, se eu fosse definir, esse é o conceito. Porque são peças, vamos dizer, né, se eu colocar em produto, são peças de qualidade, né, mas sem logo aparente, mas que são facilmente reconhecidas pelos ultra ricos. Né? Então, ele sabe que você está com uma jaqueta da Brunello Cucinelli, ou que você está com um sapato do Loro Piana, e por aí vai. Né? E são produtos de extrema qualidade, né? Então cachemir, merino, e acabamentos perfeitos. E assim, e normalmente são cores neutras. Então assim, isso vai estações, né? Você não tem que estar mudando toda hora, você não está seguindo a moda, né? Você está sempre elegante. E o que teve a ver a Gwyneth Paltrow com a história e a série da HBO? Então, ela vestiu muito uma marca que chama The Row, né, que é uma marca até das irmãs Olsen, e que, assim, não tem logo, são basicamente peças bem minimalistas, mas em cores neutras. E dentro do guarda-roupa dela, né, algumas peças foram essas, as bolsas, né, os casacos. Então, ficou muito marcado. Daí, óbvio, tava o Succession aqui bombando como série, né, já levantando essa coisa do quiet luxury, o stealth wealth, que a gente também fala, que também está na mesma pegada. E aí a Gwyneth foi lá, né, no julgamento dela, que ela deu um show. By the way, quem não viu, né, vale a pena. Foi um show. Até virou meme lá, né? I wish you well. Verdade. Quando o cara teve que pagar $1 para ela. Lá, e ele foi condenado. Então, isso foi muito divertido. E aí, isso levou também, de novo, o quiet luxury, né? O modo como ela se vestiu. Bem minimalista, cores neutras. E até o cabelo, sabe? Tudo fazia parte do cenário dela. Não vai me dizer que o Mark Zuckerberg não se veste simplesmente de calça jeans e camiseta. Olha, então, ele se veste de calça jeans e camiseta, mas a camiseta dele é uma camiseta sob medida,
que tem cachemir. Então, assim, e ela custa em torno de $300 a $400, tá? Quem tá nesse pedaço reconhece. Eu acho que é uma camiseta simples, Básica. é isso, Ah, né? A é, básica. é básica, né? Que é o armário da Mônica, né? Que você abre lá, tem todos os vestidos vermelhos iguais ali, basiquinhos. Olha, eu né? acho que não deixa de ser o armário É, da não Mônica, deixa, mas exato, é o armário da o Mônica tom, né? zilhardário. É. E Sandra, onde que a sustentabilidade entra nesse conceito? Olha, eu acho que assim, o Quiet Luxury, ele é muito bacana se a gente for olhar em relação à sustentabilidade. Porque como são peças que são feitas para durar, né, de qualidade, com ótimos acabamentos, então ele sai do fast fashion. Então as pessoas elas têm aquelas peças por muito mais tempo nos armários. Aliás, são peças que às vezes, né, você passa de Geração. mãe para filha, exatamente. Então, isso ajuda muito, né, a natureza, já que a gente está aí numa escassez de recursos, inclusive, e muito lixo, né, sendo depositado no planeta, principalmente de roupas. A gente vê lá cenas na ilha de tal, ali do Chile, tem ali uma montanha de roupas. Moda é um mercado complicado quando a gente fala de sustentabilidade, de reuso, renovação, né? Sim, Descarte, inclusive, né? Exato. As coisas são sintéticas. Exato. Quer dizer, é uma mistura de você, então, não ostentar, né? Mas também guardar para si ou mostrar para o mundo um valor de qualidade, vou usar até, né? Vou usar muito tempo, não vou comprar tantas peças, talvez, né? Porque aquelas vão durar muito tempo, enfim. Peças duráveis. Mistura um pouco as duas coisas, né? Tem um valor ali também. Exatamente. No final, não acho que é o principal motivo, tá? Mas no final ele ajuda na questão da sustentabilidade, por serem peças duráveis. Sim, total. E quando a gente fala de luxo, também outra tendência é o do resale, né? É uma tendência que a gente está vendo também em outros mercados, que é essa venda de produtos de segunda mão. Você acabou de falar do exemplo aí de uma roupa passada de geração para geração, mas tem também essa tendência de que, por exemplo, no mercado de luxo, você permitir que uma pessoa que talvez nunca fosse comprar aquele produto ter a oportunidade de comprar porque tem esse produto agora à venda, um produto usado e tal, né? O que você acha desse... Como é que tem sido esse mercado no mundo hoje, no Brasil, né, especificamente? Eu acho esse mercado de, né, second hand, resale, né, a gente segunda mão, é fantástico. Né? Porque você... E tem também o upcycling, né, que eu já vou explicar. A segunda mão, eu acho que permite exatamente as pessoas que talvez não poderiam comprar diretamente da loja, elas terem acesso a um luxo. Então, torna o luxo um pouco mais acessível. Né? Se bem que, assim, se a gente for olhar, por exemplo, tem certas bolsas que elas nunca caem um preço. Sim. Então, assim, mesmo usadas. Que a pessoa, às vezes, não consegue comprar na própria loja. Né? Mas, assim, tirando isso, acho que, sim, ele dá uma acessibilidade maior ao luxo. E aí tem também o upcycling, né? Que é você pegar uma roupa... e dar uma renovada dela, sei lá, coloca umas taxinhas, picha ela, manda um artista customizar. Então, assim, isso também acontece. Ou pega, por exemplo, um monte de calça jeans e faz uma jaqueta. Então, eu acho que assim, esse mercado ele tem muito espaço e principalmente ele cresceu muito depois da pandemia. A pandemia, eu acho que as pessoas pararam um pouco. Foi tudo conjunto, né? Junto. Então, assim, acho que as pessoas pararam um pouco também de consumir tanto o fast fashion, né? Começaram a pensar um pouco mais na sustentabilidade do planeta. E eu acho que a gente vê isso principalmente nas gerações, né? A geração Z e os millennials, acho que são os principais consumidores desse mercado de resale. E a gente vê esse crescimento, por exemplo, acho que até 2020, eu não lembro os números exatamente agora, mas assim, o crescimento de 2020 para cá desse mercado, de pessoas que começaram a ter peças, né, usadas nos seus armários, ficou enorme. Porque antes tinha um preconceito. Não, é aquela coisa meio fedorenta de brechó. Sim, outra pessoa usou, sei lá, né? Exatamente. Agora tem brechós incríveis. Né, que a peça parece que estava nova ali. Está passada, está lavada, está com cheirinho. Né? Sim. E essa questão do upcycling, que você falou, às vezes também permite você ter acesso a um produto mais personalizado, né? Exato. Customizado, enfim, ele está remodelado para você ali, por né? um artista, muitas vezes que você admira, um estilista,
Ou então assim um estilo que você gosta, sei lá, colocou cristais, colocou umas tachinhas, né? Fez alguma coisa diferente, uma franja. Então assim, dá para ser bem criativo, né? Sandra, eu tenho impressão, não sei se a Ana compartilha dessa impressão também, a Sandra, que vamos falar que esse mercado de luxo, pensando em anos atrás e chegando para cá, ele trazia um tipo de pessoa, assim, um tipo de... Tá, não vamos generalizar, mas tipo, acho que a maior parte era formada por um tipo de pessoa, talvez com um tipo de cultura, algo que se assemelha a um grupo, assim, né? Uma bolha. Mais ou menos isso, mas assim, que para além do dinheiro, né? Para além do dinheiro, talvez coisas de tipo algo que já vem de família, porque a família era muito rica, tal, um clubinho assim, mais fechado, né? Cara, O old money. É o que a gente chama de old money. Isso. É o dinheiro antigo, né? Isso. Dinheiro Mais de um tempo para cá, com o boom de rede social, de influencers e tal, tem muita gente, e gente diferente, de vários níveis diferentes, ganhando dinheiro. Né? Essa galera nova, ela está conseguindo chegar nesse mercado, tanto pela questão de grana mesmo, quanto pela questão de, sei lá, aceitação de entrar nesse clube, ou E também isso se não é que ela existe? quer, né? Será que essa galera nova quer também? Não sei. Tô emendando aqui a pergunta. Então, eu acho que assim, quando a gente fala de... bom, primeiro, eu acho que tem um conceito, dinheiro muda de mãos, né? Uhum. Então, assim, principalmente no Brasil, a gente vê assim, famílias quatrocentonas que hoje em dia Não tem nada. Né? Só tem o nome mesmo, o sobrenome. Então, nesse conceito que o dinheiro muda de mãos, e eu acho que também o luxo, ele tem as suas coisas, as suas raízes, né? Então tem marcas muito tradicionais, mas tem marcas de luxo, por exemplo, que inovaram. A gente vê assim as campanhas da Tiffany, a gente vê as campanhas da Louis Vuitton. A Louis Vuitton tem o Pharrell agora como estilista. Assim, para mim é super inovador. Eu acho isso assim fantasticamente inovador. A gente está falando de luxo. Né? A Tiffany se renovar, fazer campanhas super modernas, com artistas, cantores, assim, bem fora do que era aquela Tiffany tradicional, né? Só da Quinta Avenida e tal. Então, eu acho que hoje em dia a gente tem um mercado que é um luxo acessível para todos. Plural. Sabe? Ele é plural. E eu acho que assim, quando a gente, né, óbvio, a gente fala, né, o luxo, ele tem a experiência, ele tem a viagem, tem os carros, tem outras milhões de coisas. Mas assim, se a gente vai para a moda, eu acho que a moda, ela se tornou mais inclusiva, né? Inclusive, você pode ser, né, gordo, você pode ser magro, você pode ser feio, você pode ser baixo, mas assim, saiu daquele estereótipo também das modelos. São magrelas e tal. Então, a moda, ela se tornou mais inclusiva e acho que por consequência também o mercado de luxo, né, com algumas marcas, se tornou também mais inclusivo. Tava lembrando aqui quando a Sandra tava falando a gente fez a cobertura da NRF esse ano em Nova York, né? E a Louis Vuitton tava com uma ativação incrível lá era na Quinta Avenida, né? Que tinha Acho que é na Quinta Avenida. uma interação da Yayoi Kusama, Isso. né? E fez super sucesso em todas as lojas, isso tal, uma coisa super jovem, né? Super assim descolado, uma coisa. Imagina, mesmo que você não vá comprar, você no mínimo vai parar naquela vitrine para olhar, né? Foi o que a gente fez, inclusive. Exato. A Tiffany também foi reformada na Quinta Avenida e também ficou com uma cara mais até instagramável e tudo mais. Maravilhosa, né? com café, restaurante. Exato. Tira aquela coisa que você falou que é esse old money que você citou, acho, essa imagem mais tradicional zona, assim, né? Realmente se renovando, talvez para chegar nesse público aí, né? Exatamente. Né, a gente tem um público agora que assim, a gente tem que cativar, a gente tem que entender como é que eles se comportam e trazer conexão com eles. Então, assim, não dá para ser
a Tiffany antiga, a Louis Vuitton antiga, só ficar no tradicional. Você tem que se conectar com o seu público, né? Você tem que falar com ele. Inclusive, essa história do metaverso. Eu acho que o Brasil ainda está bem tranquilo nisso, mas lá fora, você vê o metaverso de luxo bombando. Né? A pessoa lá comprando a bolsinha no metaverso, e vai, o badge, não sei o quê, né, dólares ali. Então, tudo isso vem acontecendo. O Brasil, a gente sempre chega um pouquinho depois, mas chega. Sim, chega também. Sobre essa renovação, inclusive, queria te perguntar sobre comércio online, né? A gente vê hoje marcas super tradicionais nesse mercado, Chanel, Prada, Dior, indo para o e-commerce, né? O que seria para você o desafio? Porque quando a gente pensa, quando a pessoa vai numa loja dessa presencialmente, ela tem toda uma experiência, não é só comprar o produto, né? Perfeito. Ela tem um atendimento, ela, sei lá, serve um champanhe, ela é conhecido pelo vendedor, enfim, tem ali uma experiência toda que o online, teoricamente, não oferece, ou pelo menos não naquela intensidade. Qual é o desafio? Primeiro, é necessário ir para o online? Você acha que as marcas precisam estar no online, essas de luxo? E como oferecer essa experiência sem aquele glamour que a loja física, mal ou bem, oferece, né? Olha, Ana, eu sou a maior defensora do omnichannel. Porque, assim, eu fui uma das primeiras pessoas a fazer essa operação no Brasil. Então, assim, eu acredito muito no online. O online, ele facilita a nossa vida. Mesmo, por exemplo, você está de madrugada ali, você quer comprar uma coisa, você não tem que esperar a loja abrir. Você pode entrar e comprar. Né? Então, eu acho que sim, as marcas elas devem estar online. Provavelmente você não vai encontrar tudo online, principalmente as coisas mais exclusivas, limitadas, etc. Mas as marcas, no geral, elas têm que estar online, que seja vendendo perfume, né, ou acessórios. Agora, a experiência, eu acho que vem muito ainda do físico, que vem o quê? Na hora da entrega, né, como é que você recebe aquilo, essa logística, né? Então chegar o mais rápido possível na sua casa. Tem uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas assim, as marcas de luxo no Brasil, elas mandam coisas para casa das clientes, tá? Também. A gente vê muito isso em filme. Você chega lá que nem linda mulher, né? Chegava a mulher lá com arara para ela escolher. Isso acontece no Brasil. Tem muitas clientes que nem vão à loja, mas elas têm essa experiência em casa. Tá? E assim, as marcas, elas também, elas mimam essas clientes, né? Então, essas clientes, sim, elas sempre estão recebendo flores, sempre estão recebendo uma coisinha especial que foi feita só para os top clientes. Então, é um jeito de ir mantendo essa fidelização sem ela ter que ir até a loja. Sim, quer dizer, você tem a experiência online, eventualmente até, mas quando você fala no físico, essa experiência ser a mais encantadora, talvez, na forma como você vai finalizar, né? Essa como vai chegar, né? Para você, o atendimento. Mesmo às vezes, né, você está comprando online, mas você tem um atendimento de uma vendedora sua, ela está te indicando. Eu acho que o físico, ele se tornou, principalmente as marcas de luxo, muito mais a experiência. Então, assim, você chega lá e tem uma sala private para você. Uma sala que você vai estar lá se trocando, vestindo, provando. Então, assim, são experiências diferentes. Acho que a compra mesmo, ela pode acontecer no online ou no físico, mas essas experiências são diferentes. Vai preferir comprar na loja física ou online, Gustavo? Olha, deixa pra lá, viu? Você quer ter a experiência da loja física de luxo ou não? Eu vou nas minhas lojinhas já. Tá certo, Sandra, a gente está finalizando aqui o nosso Bora Varejar de hoje, mas a gente sempre tem um quadro final aqui, que é o nosso quadro chamado Checkout, e a gente pede para o nosso convidado dar um recado, uma palavra final para o nosso espectador, enfim, a pessoa que atua nesse segmento, ou de repente quer atuar nesse segmento, né? Que dica você dá aí para o nosso ouvinte espectador hoje? Tá bom. Bom, eu acho que o varejista hoje em dia, e não só o do mercado de luxo, mas de todos os mercados, ele precisa do quê? De propósito, de conexão, e de comunidade e sustentabilidade para esses seus clientes, para ele ter uma marca de sucesso. Acho que é isso. Muito bom, recado direto e, né,
fácil, teoricamente, de pegar. Não é fácil atuar nesse segmento, né? Não. Ainda mais diante de tantas marcas tão tradicionais, centenárias, aí, enfim, não deve ser nada simples. Mas super obrigada, Sandra, aqui por compartilhar sua experiência, sua expertise nesse mercado. Sandra Hayashida, sócia da Tema, super obrigada, prazerzaço de ter aqui. Eu que agradeço você, Gustavo e a Ayana, viu? Foi ótimo esse bate-papo, obrigada. Muito bom aprender sobre esse mercado, né, Gustavo? Embora não sejamos consumidores, mas somos jornalistas, precisamos aprender sobre coisas que a gente escreve e é muito bacana. Eu acho sempre fascinante porque a gente está sempre falando de comportamento, né? Em qualquer nicho que a gente vá debater aqui, qualquer nicho que a gente vai debater, a gente está falando de comportamento, de mudança, de evolução, né? Enfim, isso é sempre bacana. Obrigadíssima, Gustavo, também pela companhia mais uma vez. Obrigado. Quem sabe um dia nos tornemos aí, né? Consumidores desse mercado mais restrito, né? Mas muito legal esse bate-papo. É sempre, o Bora Varejar é sempre um aprendizado, impressionante. É isso aí, muito Obrigado. Bacana mesmo. Obrigada a vocês também que nos acompanharam até agora. Espero que continuem nos acompanhando. Toda semana tem Bora Varejar novo aqui no seu agregador de podcasts preferido ou no YouTube, onde você estiver nos acompanhando. E todo dia, toda hora, notícia fresquinha sobre varejo e consumo no Brasil e no mundo, no portal mercadoeconsumo.com.br e também nas redes sociais. Tá bom? Obrigada, até a próxima.